Hoje com o pastor Joseph Prince. Antigamente em Israel, o sumo sacerdote de Israel se levantava para todo Israel. E essa é a razão por que o nosso Senhor hoje, Deus não diz, considere o profeta Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Não fala isso. Mas sim considere o sumo sacerdote, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é hoje o nosso sumo sacerdote. Se pensar nisso, por 2000 anos, ele tem sido sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio real. Agora, o sumo sacerdote, olha bem, isso representava o povo para Deus. O profeta vinha de Deus, representando Deus para o povo. Ele falava ao povo da parte de Deus. O sumo sacerdote representava o povo para Deus. Então, todo ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o Kadosh HaKadoshim, e ele aspergia sangue. Porque o sangue fala. O sangue fala. O sangue de Jesus fala de coisas melhores que o sangue de Abel. O sangue do Cordeiro fala de perdão. O sangue de Jesus fala de perdão e fala de reconciliação, redenção da maldição, cura, vida e perdão. Amém? Bênçãos para você e sua família. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, nem falava nada. Amém? Ele aspergia o sangue no propiciatório, na Arca da Aliança, aspergia o sangue uma vez, porque uma vez para Deus basta. 7 vezes diante de Deus, do trono, fala da sua posição, você tem posição perfeita diante de Deus. 7 vezes no chão, uma vez na arca, ele deixava o sangue falar, ele não falava. Quando a Bíblia diz que Jesus intercede por nós, você deve entender, sim, eu creio que ele ora com os lábios também, mas também os cravos, as marcas mostram que o seu pecado já foi pago. A Bíblia diz que ele se assentou simplesmente pelo fato de que os seus pecados foram perdoados. Jesus não poderia estar onde está hoje, não poderia estar sentado à direita de Deus se os seus pecados não foram perdoados. Como você sabe, pastor Prince, Hebreus 1 diz, tendo purificado os nossos pecados, ele se assentou. Tendo purificado, limpado os nossos pecados, ele se assentou. Ou seja, ele não se assentou como filho de Deus. Ele não se assentou, e ele sempre foi. Ele não se assentou como Deus encarnado, isso ele para sempre será. Ele não se assentou como, vamos dizer, rei de Israel. Isso ele é, e um dia ele vai voltar e vai ser rei em Israel. Amém? Ele vai reinar na cidade santa de Davi. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele se assentou simplesmente pelo fato de que os seus pecados foram perdoados. Jesus não poderia estar onde está hoje se os seus pecados não foram perdoados. Assentar-se quer dizer descansa. Uma vez, Deus descansou. Depois de Deus ter criado tudo, Deus descansou no 7º dia. A primeira menção do sábado fala do descanso da criação. Não redenção, criação. Deus fez tudo e descansou. Não é incrível? Quando fala da criação, só demorou um capítulo, Gênesis 1, falando da criação. As estrelas que todas as pessoas estudam, estrelas que estão a milhões de anos-luz, até o Sol é uma estrela. As estrelas que tanto falamos delas, 5 palavras. Ele fez as estrelas também. Mas quando se trata da redenção, quando se fala de salvar o homem perdido, sabe? Gastou mais do que 50 capítulos. A parte final do livro de Êxodo, todo o livro de Levítico, uma grande parte do livro de Números, 50 capítulos. O tabernáculo somente fala da redenção de Deus, mais de 10 capítulos. Amém? Parece que a prioridade de Deus é a redenção, porque o descanso da criação foi perdido. Adão, com seu pecado, atrapalhou o descanso de Deus. Deus teve que trabalhar, teve que matar um animal para vestir Adão e Eva. Amém? E por isso Jesus falou aos judeus, meu pai trabalha no sábado e eu também trabalho. E perguntaram, como pode fazer isso? Meu pai trabalha e eu também. Por que Deus está trabalhando? Porque o homem atrapalhou o seu descanso. Até finalmente Jesus naquela cruz, amém, levou os nossos pecados, seus pecados, os meus pecados. E ele foi punido e julgado pelos nossos pecados. E finalmente ele clamou, está consumado! Todos os pecados foram eliminados. E Deus descansou. E dessa vez esse descanso não é perturbado. E a Bíblia diz que você e eu devemos trabalhar para entrar no seu descanso. O resto é descrença.
para que ninguém entre num exemplo de descrença, porque aquele que entrou no descanso de Deus também cessou de fazer suas obras, como Deus descansou das suas. O que foi isso, pastor? Não sei. Mas foi bom, foi tudo bom. Amém? Você está entendendo? Então, Jesus está à direita de Deus, está assentado. Os sacerdotes no Antigo Testamento nunca sentavam. Porque todos os dias as pessoas pecavam e tinham que trazer novos sacrifícios. Eles tinham uma mesa, mas sem assento. A mesa da proposição sem assento. No templo, eles sempre trabalhavam, trabalhando. O nosso sacerdote se assentou. Mas você tem que entender por que ele está ali. Quando pensar em Jesus, não pense que, ele está lá como Deus. Isso ele sempre foi. Você está olhando para um pregador que enfatiza a divindade de Jesus e hoje em dia não enfatizam mais isso tão fortemente como eu. Você sabe disso? Quando pensar em Jesus à destra de Deus, Deus quer que você saiba que um de nós chegou lá. Um homem chegou lá. Um homem agora está na glória. O chamamos de homem celestial. Aleluia. Ele é um homem que representa você e eu. Seu coração bate com afeição e simpatia de um homem. Ele sabe o que o homem passa. Ele já esteve aqui. Ele se assentou onde você se assenta. Amém. Ele sangrou, chorou, sofreu. Ele também morreu. Ele sabe o que é ser um homem. Ele deu sua vida por você, ele te ama. Então, mesmo Jesus, à direita de Deus Pai, é homem para sempre. E Deus quer que você, quando pensar em Jesus, não pense que ele é Deus. Não, ele é Deus. O Pai e Jesus também. Não tire isso, é 100% Deus. Mas Deus quer que você o veja como homem. Ele também é 100% homem. Um bebê que nasceu para morrer. O Natal está chegando. Amém. Celebramos a sua encarnação. Mas preste atenção nisso. A Bíblia diz, em João, o apóstolo disse que se alguém não confessa que Jesus veio em carne e sangue, não é de Deus. Por que confessar que Jesus veio em carne? Olha isso, escute bem. Todo bebê nasce da carne, certo? Tem outro jeito? Então por que será que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que ele nasceu da carne não, é de Deus, mas é o anticristo? Porque dizer que nós nascemos na carne, Jesus Cristo veio em carne. Isso fala de uma existência anterior. Ele é o único que pôde vir em carne. Ou seja, 100% Deus e 100% homem. Você entendeu isso? Agora, ele está à direita de Deus Pai. Por que ele está à direita do Pai? Porque ele purificou os pecados. Você o vê assentado? Descanse, seu pecado foi perdoado. Se você pecar hoje, ele não vai se levantar e... lá vou eu. Ele não virá a morrer de novo, entendeu? Porque quando ele estava pendurado na cruz e ele, sendo Deus, e como Deus, ele levou seus pecados e Deus o Pai, que mora fora do tempo, porque Deus criou o tempo foi feito por ele. Então, Deus foi capaz de levar os pecados que você cometeu no dia que você cometeu seu primeiro pecado até o dia que você encontrou a Jesus Cristo. Não estou falando da morte. A Bíblia não fala certas coisas. Como nós falamos, um dia vamos morrer. Paulo sempre fala de olhar para a esperança. A esperança. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Isso é uma atitude das Escrituras. Está me ouvindo? Amém. Então, até o dia que você vai encontrar Jesus face a face, todos os seus pecados foram postos sobre Jesus na cruz. Nenhum ficou fora. Então hoje você acabou de pecar quando você estava vindo para cá. Bem, qual a solução? Agradeça a Deus, já foi perdoado. Quer dizer que você vai pecar mais? Não. Aquele que é muito perdoado vai amar muito. Se vive pecando, vivendo uma vida de pecado, eu duvido se você nasceu de novo. Amém? Um pecador pode fazer o bem. Certo? Mas é pecador. Um verdadeiro crente, às vezes peca. Mas ele é um crente. Amém? Você está entendendo? Então, quando você pensa em Jesus, à direita de Deus Pai, pense assim, Israel, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, no Yom Kippur, dia da remissão, e ele morresse lá e tivessem que tirá-lo, olha o que acontecia. Acabou. Todo mundo vai para casa. E podem esperar um ano muito ruim, terrível, de grandes trevas à sua frente. Mas
Se o sacerdote saísse com braços erguidos e sorriso no rosto, as pessoas festejavam. Por quê? Porque sabiam que Deus o aceitou. Amém? Podiam esperar um ano cheio de bênçãos, com abundância, e um ano de vitória. O problema é que todo ano isso acontecia porque era temporário, baseado em sangue de animais que não era eterno. Mas a nossa salvação, a nossa redenção não foi baseada no sangue de animais, mas no sangue do precioso Filho do Deus vivo. Era o sangue de Deus que corria pelas veias do Emanuel. O sangue foi derramado e esse sangue é eterno, meu amigo. Aleluia! Então, se o sacerdote fosse bom e o povo fosse ruim, que geralmente era o caso, Deus aceitava toda a nação. Amém? Mas se o sacerdote fosse ruim e a nação fosse boa, que geralmente não era o caso, Deus rejeitava a nação por causa do sacerdote. Não era nada seguro, porque se um bom homem que esteve ali por muitos anos, todo ano ele fazia isso, e agora ele vem cansado como um velho homem, ele não tem mais 19 anos, mas agora está com 120 anos e quase morrendo. Ele está muito velho. E o seu filho é um desviado. Seu filho gosta de participar das baladas de Jerusalém. Não havia Jerusalém nem balada, eu entendo isso, certo? Mas era alguém que gostava de festas, de drogas. Drogas do deserto. E ele sempre está bacana, legal, eu tenho que ir no Santo dos Santos falar com Deus. Ei, 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 ei. Você esqueceu o sangue? Sangue? Ah, isso aqui? Olha o sangue. Agora eu tenho sangue. Já imaginou o sacerdote assim? Ele vai ser o próximo sumo sacerdote? E pode imaginar, o sumo sacerdote, que é um sacerdote muito bom, está velho e o seu filho é assim. Então não havia segurança. Israel passava por isso, não tinha segurança. A Bíblia diz o nosso sumo sacerdote vive pelo poder de uma interminável, entendeu? Interminável vida. Ou seja, Jesus é bom, Deus te aceita. Amém? Jesus tem o favor de Deus, Deus te aceita. Você tem que aprender esse princípio de representação, como Israel. Foi quando os filisteus ficaram em um canto parecendo boxe, na montanha, na verdade. Israel também estava ali. Finalmente, os filisteus falaram: olha bem, não temos que lutar, escolhe um campeão e nós vamos enviar o nosso. E o campeão deles veio muito alto, muito feio e sem um dente. Nem posso falar isso direito porque muita gente é sensível. Ok, sua boca não era bonita. Ele não tinha a estética muito correta. Ele tinha um pouco de cabelo por todo o seu corpo. Ele tinha problemas com sua aparência. E ele veio, certo? E disseram: por que todos nós devemos lutar? E muitos morrerem. Escolha um campeão para lutar comigo. Você conhece a história? Ninguém em Israel, nenhum soldado ali. E Davi então chegou. O jovem Davi nem pôde usar a roupa de um soldado. Ele foi lá como um pastor. É uma figura do grande filho de Davi, que lutou contra Golias. Certo? Não tinha uma arma, mas só uma pedra foi. E aquele gigante caiu. Bum! Acabou. Assunto encerrado. Deus usa os fracos para confundir os fortes. E Davi fez algo que todos os filmes de Hollywood deviam aprender. Quando o gigante cai, não vai beijar a garota. Corta a cabeça do gigante, porque senão ele vai acabar se levantando enquanto você está beijando. Então Davi pegou uma espada e cortou a cabeça daquele gigante. Amém? Agora ele está morto. Amém? E Davi, uma coisa estranha aqui, a Bíblia diz, não sei se você viu isso, eu vi isso anos atrás. Davi pegou a cabeça. Isso foi no Vale de Elá, que fica a muitas milhas de Jerusalém. Davi pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém e enterrou ali. Por que Davi fez isso? Por que não enterrou lá? Porque Elá está a muitas milhas de Jerusalém. Já fui em Elá. E vocês também já foram. Tem que pegar um ônibus, viajar por um tempo, até chegar em Jerusalém, onde você fica no hotel. Davi pegou a cabeça e levou até Jerusalém e a enterrou lá. A história termina assim. Deixe-me falar isso. Anos atrás eu descobri um pequeno ensinamento rabínico e você deve saber que isso não é de Jesus.
Mas eles falam isso, certo? Existe uma montanha, um pequeno monte, que cresceu da caveira de Golias que Davi enterrou. Mais tarde se tornou mais alto, certo? E foi chamado de Golgolia, o monte de Golias. A palavra se corrompeu mais tarde, se tornou Gólgota, o monte da caveira, onde o grande filho de Davi seria crucificado, onde a cabeça de Golias foi enterrada. A promessa, que foi a primeira promessa para Adão e Eva, foi que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente sabemos que representa o diabo. E Jesus crucificado ali esmagou a cabeça da serpente. O grande filho de Davi derrotaria Satanás. Amém. Aleluia. E nos salvou. Nos remiu da maldição. Nos abençoou. Amém? E ressuscitou dos mortos. Você tem que entender que quando Jesus ressuscitou, o mesmo corpo que carregou seus pecados e doenças, levantou sem eles e se assentou à destra de Deus. E o que ele faz lá, Pastor Prince? É só isso? Não. Meça a sua identidade hoje com daquela pessoa à direita de Deus. O diabo vem a você e diz, olha, o que você acabou de pensar? Quando o pastor falou daquilo, daquele outro, você ficou irado com ele? Haha. Olha o que você pensou, olha isso. O diabo vai sempre dizer para você, olha o que você pensou. Olha o seu pensamento, as suas emoções. Você se chama de cristão? Você viu quando essa irmã chegou aqui? Você disse, eu sei porque ela está aqui. Ela está aqui porque ela quis voltar para a nossa igreja para conhecer um homem. Porque ela está solteira. Sabe? E você pensa assim e diz, ah, meu Deus, estou adorando a Deus? Você pensou isso durante o louvor. Olha, vivemos num mundo desse jeito. Tem alguém que não passa por isso? Vivemos num mundo assim, dizer, pare com isso, com aquilo, com aquele outro. Não basta. Nós até queremos parar, mas nós nem sabemos como. Nós nem descobrimos o que está acontecendo até, sabe, acontecer. E isso é a carne. E olha bem, quando isso acontecer, e o diabo falar para você olhar para si mesmo, sempre olhar para si mesmo, o Espírito Santo em você vai mostrar Jesus e dizer, olha bem, o que ele pensa. E é um dos meus ensinamentos sobre o sacerdote. Eles tinham uma fita na testa feita de ouro chamada Santidade ao Senhor. E diz isso no verso em Êxodo 28, desde que essa fita dourada estivesse na cabeça do sacerdote, o povo seria todo aceito. Amém? Quer dizer o quê? Jesus não tem que ter uma coroa de ouro. Seus pensamentos são de ouro. Seus pensamentos são puros. E a Bíblia diz que porque os seus pensamentos são puros, você é aceito. E por quanto tempo os pensamentos dele serão puros? Para sempre. E você é aceito para sempre. Amém? E o diabo diz, olha para si mesmo. Até quando você ora, até quando você lê a Bíblia, ele diz, não é o suficiente. O fulano ora 3 horas. Você orou 10 minutos. Ou você lê 3 capítulos da Bíblia, ou você lê o devocional do Pastor Prince, algo assim, certo? Ele diz, isso não basta, fulano lê 4 devocionais diferentes. Ele até escreve um. Sabe? Então, olha para fulano, olha para ciclano, ele compara horizontalmente. É o que o diabo faz. Se você faz o bem, não é bom o suficiente. Né. Mas o Espírito Santo diz, olha para Jesus. Qual ele é, somos nós neste mundo. Ele é justo, você também é. Você não sente isso? Mas Deus diz, esquece o sentimento. Sentimento é sentimento. Realidade é o que Deus vê e Deus diz, este homem é como eu te examino. Eu olho para este homem para te julgar. Eu olho para este homem para analisar você. Eu olho para este homem e qual ele é, assim é você neste mundo. A pergunta não é, será que eu sou bom? Mas será que ele é bom à destra de Deus? A pergunta, eu sou aceito, devia ser, será que ele foi aceito à direita de Deus Pai? Será que Deus vai me favorecer? Ele é favorecido por Deus? Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, como no Salmo 91. Eu quero estar no esconderijo do Altíssimo. Ele está no esconderijo do Altíssimo. Viu? O Espírito Santo leva sua mente a Jesus. E por isso toda pregação no púlpito tem que ser uma exposição sobre Jesus. E agora temos um interesse grande de ver Jesus. Até os seus títulos e ofícios e tudo mais, porque agora sabemos que somos co-herdeiros com Jesus, qual ele é, assim somos neste mundo. E quando alguém fala sobre Jesus, eu escuto porque ele é meu investimento. Está falando de mim. Quero saber mais sobre Jesus. Por quê? Porque como ele é, assim sou eu. Neste mundo.
Posso ouvir um amém? Aqueles que investem em ações em bolsa de valores, sabe? Você é capaz de ficar olhando para todas as ações que você nem investe nelas, você nem olha para elas e olha exatamente na que você está interessado. Mesma coisa. Estamos interessados em Jesus. Pregamos sobre Jesus. Queremos ouvir mensagens sobre Jesus. Jesus mesmo ensinou, quando ressuscitou dos mortos, ele foi ao caminho de Emaús porque haviam dois, creio que era marido e mulher, Cleopas e a sua esposa, voltando da jornada de 7 milhas, de Jerusalém a Emaús. Eles estavam tristes, estavam preocupados. Por quê? Porque tiraram os olhos de Jesus. O centro do seu coração não era Jesus. De fato, falaram para Jesus sem saber que era ele, dizendo: pensamos que seria ele que redimiria Israel. Então Israel era o foco. Talvez você está triste hoje, talvez você está preocupado hoje porque Jesus não é o centro. Os seus negócios são. Talvez Jesus não é o centro. O seu filho é. E você usa Jesus para o seu centro. E eles tentaram viver assim e Jesus de lado. Pensávamos que ele salvaria Israel. E Jesus disse: honestos e tardios de coração para crer. E a Bíblia diz que ele impediu que os seus olhos o vissem. E ele disse: honestos e tardios de coração para crer. Duas acusações contra a igreja hoje. Nécios é o quê? Quem não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento é nécio naquela área. O problema da igreja hoje é que ela é nécia, ou se tem conhecimento. Jesus disse que era tardio de coração para crer, é tardio para crer. E qual é a solução para isso? Para ignorância, conhecimento e também para descrença, Jesus começou a expor coisas concernentes a si mesmo. No Antigo Testamento, e isso era uma jornada do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito. Ele começou por Moisés, os 5 primeiros livros, coisas concernentes a si mesmo. Como eu falei agora, não é a Bíblia toda que é evangelho. Eu prego muito no Antigo Testamento porque você pode usar os tipos. E então você mostra Jesus, isto é evangelho. Está me ouvindo? Quando fala da oferta de sacrifício, os ensinamentos sobre o sumo sacerdote, tudo do Antigo Testamento. Mas quando coloca Jesus ali, então é o evangelho. Não é mais só a palavra de Deus, mas a palavra de Cristo. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Você está entendendo? E basta dizer: Senhor, como tu és, assim sou eu neste mundo. Eu falo coisas como: Senhor Jesus, tu és jovem. Ele nunca envelhece no céu. A Bíblia diz que o orvalho da mocidade está sobre ele. Eu digo: Senhor, tu és jovem, eu também sou jovem neste mundo. Eu não sou velho, às vezes levanto e eu sinto: eu quero ir lá, mas eu estou muito cansado. Você já sentiu isso, cansado assim? E você acha que está velho, sabia? E você faz de tudo, e aí você descobre que tudo era um sonho. Você está aqui. Já passou por isso? Você se vê fazendo um monte de coisas e não fez nada. Quando isso acontece, eu olho para Jesus e eu digo: Senhor Jesus, como tu és forte, saudável, à direita de Deus Pai. Eu também sou neste mundo. Então faça algo. Você crê? Você crê? Levante-se. Se mova. Senhor, aqui estou. Às vezes o diabo quer colocar sintomas mentirosos em nós. Eu não estou dizendo que vai ser de forma instantânea. Eu quero que você saiba disso. A manifestação nem sempre é instantânea. Mas honre ao Senhor. Honre a palavra qual Ele é, nós somos neste mundo. Uma vez, eu senti algo que foi muito terrível. Dor nos ombros. E eu pensei: vai ser um dia terrível, eu estou debaixo de um ataque, sabe? O diabo não quer que eu pregue neste domingo. Mas algo me fez lembrar. Assim como mulher você é. Não é de acordo com essa dor. Senhor Jesus, como tu és forte, é saudável por completo, eu comecei a fazer apoio, que é algo ruim para os ombros. E comecei. Obrigado, Senhor, como tu és. Assim sou eu neste mundo. Ok, não foi tão forte assim, mas foi. Ai. Obrigado, Senhor. Ok. Como Ele é, não ria. Um dia eu vou fazer, bem aqui. E então eu acordei. Era um sonho. Então, faça algo. Amém. Honre ao Senhor. Você não quer se levantar. Você não quer ir trabalhar porque está cansado. Eu acho que eu estou com febre. Eu acho que meu nariz está escorrendo. Minha garganta está ruim. Levanta e sacode a poeira e diga: Senhor, como tu és neste mundo, assim sou eu. E faça alguma coisa. Diga que você é forte. Diga que você é jovem. Diga que você é dinâmico. Amém? Porque isso não está baseado em exercícios, e eu não sou contra exercícios, algo assim, mas é baseado em redenção. Tudo na criação está caindo, mas a redenção
baseada na obra de Cristo, ainda está em pé. Olhe o mundo e entenda uma coisa. Eu sei porque é assim, eu não estou zombando. O mundo depende de dieta. Porque a criação está caída. Certo? O mundo depende da criação. Eles falam sobre o corpo, exercite, e eu acredito nisso. Isso faz bem. Amém? Mas o exercício deve ser expressão de fé. Não uma expressão de tentar alcançar algo que você não tem. E isso é forte. Exercício, como eu disse, deve ser uma expressão de 1 João 4,17. Porque qual ele é, sou eu neste mundo, eu posso exercitar. Não para alcançar, mas porque já alcancei.